Olá, eu sou Marcelo e aqui nesse vídeo vou falar sobre o sistema tributário ótimo e a curva de Laffer. Então, como é que nós podemos financiar o Estado? Nós já conversamos no vídeo anterior que existem falhas de mercado e o papel do Estado é minimizar suas falhas de mercado e, de preferência, minimizando as falhas de governo também. Então, essa ação do Estado, executando suas funções alocativas, distributiva e estabilizadora, implica em custos. Como é que se faz para financiar o Estado? Posso financiar o Estado arrecadando tributos? Posso financiar o Estado emitindo dívida? Posso financiar o Estado emitindo moeda? Tá? Mas no longo prazo a gente pode entender que o que vai servir de recursos, que vai pagar até a dívida emitida, ou vai dar segurança para a moeda emitida, é a capacidade do Estado de arrecadar tributos. E essa arrecadação de tributos implica em retirar riqueza dos cidadãos. Então, essa retirada de riqueza dos cidadãos reduz a capacidade de consumo das pessoas. Então, as pessoas, na hora que pagam seus tributos, ficam mais pobres e podem consumir menos bens e serviços. Então, o que a gente espera é que essa arrecadação de tributos ela seja feita de uma maneira a minimizar a perda de bem-estar da sociedade. E aí nós temos aqui 4 princípios para um sistema tributário ótimo. Que esse sistema tributário tenha equidade, progressividade, ele seja neutro e seja um sistema tributário simples. O que é o princípio da equidade? É a ideia de que as pessoas com a mesma capacidade de contribuir contribuam com o mesmo tributo. Né? O grande desafio aqui é definir duas pessoas que possuam a mesma capacidade de pagamento. Será que eu posso olhar simplesmente para a renda de uma pessoa e dizer que essa é a capacidade de pagamento de tributos dela? Eu posso ter pessoas com a mesma renda, mas elas podem ter um contexto de vida que modificam a sua capacidade de pagamento de tributos. Por exemplo, eu posso ter uma pessoa solteira e sem filhos, eu posso ter uma pessoa que tenha filhos, eu tenho uma pessoa jovem, eu tenho uma pessoa idosa, eu tenho uma pessoa bem de saúde, eu tenho uma pessoa com problemas crônicos de saúde. Então, não é só a renda que define a capacidade de pagamento de tributos, é um conjunto de outras coisas. Só que isso traz uma dificuldade de como definir esse critério. Né? Então a gente já começa a entender, por exemplo, como no imposto de renda você pode ter algumas deduções. Temos também o princípio da progressividade. Né? Normalmente a sociedade tem aqui como ideal tributar mais quem tem mais riqueza, mais renda. E aí um exemplo que nós damos aqui é o imposto de renda progressivo. Né? Conforme sua renda aumenta, você paga uma alíquota tributária mais elevada. Temos também o princípio da neutralidade. Tá? A ideia é que quando se coloca um tributo, você não modifique os preços relativos, não faça uma distorção na economia. Né? Eu costumo falar do exemplo da batata inglesa e da batata doce. Se você colocar um tributo somente na batata inglesa, a batata inglesa vai ficar relativamente mais cara e a batata doce vai ficar relativamente mais barata. E aí você, pela colocação do tributo em cima da batata inglesa, você acaba modificando os preços relativos, o preço relativo da batata inglesa em relação à batata doce, e você acaba estimulando com que as pessoas mudem as suas decisões econômicas. Então, e aí você leva a uma alocação menos eficiente dos recursos. Então, a ideia é que tenhamos um sistema tributário que não distorça os preços, né? Não distorça os preços relativos. Claro que isso na prática muitas vezes não acontece e tem situações onde realmente queremos distorcer os preços. Então, talvez essa é uma explicação para o fato de que a tributação para alguns produtos seja mais elevada, justamente com a ideia de desestimular o consumo desses produtos, por exemplo, bebidas alcoólicas e cigarro. Por fim, temos o princípio da simplicidade. Né? É interessante que o sistema tributário seja simples, não só para a operação desse sistema, para a Receita Federal, que vai então
fazer a gestão do sistema e arrecadar o tributo, mas que seja simples também para as empresas e para as pessoas pagarem seus tributos e estarem em dia com o fisco. Por fim, eu queria falar do conceito da curva de Laffer, né? Será que se aumentar a carga tributária de maneira indefinida, eu sempre vou ter um aumento da arrecadação? Tá? A curva de Laffer é um conceito teórico que propõe o seguinte: olha, quando eu tenho alíquotas tributárias mais baixas, eu posso aumentar essa alíquota tributária e vou arrecadar um pouco mais. Isso vai acontecendo até um ponto ótimo, onde se eu continuar a aumentar a carga tributária, eu vou desestimular a atividade econômica, né? O custo tributário será elevado demais, o que poderia implicar na extinção de algumas atividades econômicas, ou posso até acabar estimulando com que essas atividades econômicas sejam realizadas no mercado informal, né? Então, olhando aqui o gráfico do conceito teórico da curva de Laffer, aqui nesse ponto inicial, onde os eixos se cruzam, o eixo vertical se cruza com o eixo horizontal, eu tenho o quê? Uma taxa tributária igual a zero. Então, se a minha taxa tributária é zero, eu também não vou arrecadar nada. E conforme eu vou aumentando essa taxa, essa alíquota tributária, eu vou tributar mais, eu vou ter um crescimento da arrecadação. E a proposta de Laffer é que nós podemos aumentar essa arrecadação tributária até um ponto ótimo, até o máximo. Tá? Se nós continuarmos a aumentar essa taxa tributária, essa alíquota tributária, justamente pela elevação dos custos tributários, pelo desestímulo à realização da atividade econômica, eu vou ter uma arrecadação menor, né? E aqui no caso extremo, eu vou ter uma taxa tributária, por exemplo, de 100%, onde tudo que é produzido seria tributado, seria arrecadado, confiscado. Então, nesse momento, não há por que realizar atividade econômica, pelo menos de maneira formal, tá? Então, com isso, eu encerro o vídeo, deixo indicado aqui referência para se alguém quiser aprofundar um pouco mais, e até o próximo vídeo.